Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 5 para 7 da manhã, 12 graus, tá? Um dia até frio. Pessoal, diferente da Americana de Niterói, né? Que parece ter título de eleitor dos Estados Unidos, eu não tenho uma grande posição a respeito das eleições nos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade eu tenho, pouco se me dá, tanto faz. Mas temos algumas nuances que eu gostaria de discutir. Bom, em primeiro lugar, no vídeo anterior eu já expressei meu apoio a um partido político nos Estados Unidos. Eu só vou relembrar a vocês aqui qual. Lendo o trecho da entrevista concedida por Robert O'Brien, que foi assessor especial do presidente Donald Trump, quando ele era presidente, claro. Você percebe que no último parágrafo ele deu uma entrevista no Foreign Affairs. Muito bem, gente. Nós não podemos ser ingênuos. O fato do candidato republicano, né, pessoas conectadas, ligadas, associadas ao candidato republicano, ter publicado isso numa revista prestigiosa, à guisa de declaração, de informação, não de ameaça, pode parecer tipo assim: oh meu Deus, o Trump, se eleito, ele vai interferir no Brasil. Gente, vou reiterar, os democratas fizeram exatamente isso. O que foi a Lava Jato? O que foi o movimento Passe Livre? O que foi a Sininho? Já ouviu falar dela depois disso? Sumiu, né, Sininho? Vocês se lembram? Não vai ter Copa? Os Black Blocs? Quem vocês acham que patrocinou isso tudo? Quem vocês acham que mandou o marreco de Maringá e o pastor safado para os Estados Unidos receber instrução? Hã? Então eles já fizeram isso. Eles já fizeram isso. Não é nada de novo, não. Nada de novo. Sabe? Então, basicamente, o que o Trump fez
foi explicitar que ele fará a mesma coisa que os democratas já fazem. É por isso que eu digo, não faz diferença. Certo? Não faz diferença quem governa os Estados Unidos. Para o Brasil não faz. Ah, o Trump será pior, porque... Não, gente, para com isso. Para com isso, presta atenção no que os democratas já fazem. No que eles fizeram esse tempo todo. Do governo Biden, no que eles fizeram sobre o governo Obama. Não tem diferença não. A diferença é que eles parecem mais fofos, porque os democratas sabem pagar gente para fazer eles parecerem mais palatáveis, né? Tem político parlamentar brasileiro de Niterói achando que vai votar nos Estados Unidos. Nós temos que eleger a Kamala. Ah, por favor. E você tá cheio também de político de Florianópolis, de Curitiba, do interior de São Paulo, de Minas Gerais, falando, né, são os, da mesma forma que tem os democratas de Niterói, nós temos os republicanos de governador Valadares. Temos que eleger o Trump. Então, gente, olha, não interessa se você é de Niterói ou de governador Valadares. Nós não votamos nas eleições dos Estados Unidos. Nenhum candidato de lá vai nos beneficiar. Todos eles vão nos prejudicar. De formas, inclusive, parecidas. Perfeito? Se nós analisarmos com cuidado, com atenção, qual é a real situação? Bom, a real situação é a seguinte. Se for eleito os republicanos, o afundamento dos Estados Unidos vai ser um pouco mais lento. Porque, apesar dos planos, eu vi a entrevista do Robert O'Brien na Foreign Affairs, o afundamento dos Estados Unidos será inevitável, mas lento, porque eles têm umas ideias, né? Nós temos que colocar sanções contra as mercadorias chinesas, 60%. Sabe, todo aquele discurso liberal, né, livre comércio, sem tarifa, sabe aquela conversa? Esqueceu disso tudo. Nem um pio sobre livre comércio, não, nada sobre isso. O negócio é taxar a China em 60%. Só que esse plano, assim como os planos do Cebolinha, tem uma falha brutal. Que falha é essa? 3 em cada 4 mercadorias industrializadas, né, consumidas nos Estados Unidos são importadas. Se eles sobretaxam em 60%, isso vai gerar inflação no país deles, porque eles não produzem. Ora, se você aumenta a taxação de coisa que você importa para o seu mercado consumidor interno, o preço disso vai aumentar, o nome de preço aumentando a inflação. Qual que é a solução para a inflação? A solução liberal é aumentar as taxas de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta o endividamento, que já está altíssimo, certo? Que já está muito alto. Olhando todos esses trilhões de várias rubricas da dívida nos Estados Unidos, a gente consegue entender porque eles estão diante de 2 caminhos. Se os republicanos vencem, eles afundam lentamente, e se os democratas vencerem, eles vão cair em guerra civil. São os caminhos que restam para eles. Você produz recessão, mas não necessariamente você resolve o problema da inflação. Você cria a chamada estagflação, que é basicamente o que a Argentina, sob Milei, está passando. A economia desmoronando e os preços ainda estão subindo. Então, os Estados Unidos, adotando essa política, vão no máximo se transformar numa nova Argentina. Eu, sinceramente, não acho isso ruim, não, né? E outra coisa que a gente tem que pensar, bom, mas hoje o maior parceiro comercial dos Estados Unidos não é mais a China, é o México. Sim, é o México. Que faz o quê? Empresas chinesas instaladas no México
compra delas mesmas, embalam e mandam de volta para os Estados Unidos, cobrando um ágio relativo aos custos extras, ou seja, cobrando mais caro. De toda forma, quem perde é o consumidor dos Estados Unidos. Mas aí você poderia falar, mas você tem uma solução não liberal, né? Que é reindustrializar o país. Claro, mas vocês acham que o Trump vai reindustrializar o país? De verdade? Como? Com qual mão de obra? Com quais engenheiros? Os administradores de empresa formados nos Estados Unidos, nas prestigiosas Harvard da vida, eles não conseguem administrar padaria. São aquilo que o Nassif chama muito apropriadamente de cabeça de planilha. Eles trabalham com números e mercado financeiro. Pensam no curtíssimo prazo só. Não são capazes de administrar uma padaria, quanto mais um chão de fábrica. Os Estados Unidos, em resumo, não tem mão de obra qualificada. É por isso que eles não conseguem mais praticamente produzir navios. Aliás, um dos planos mirabolantes do Robert O'Brien é pegar os navios que não servem mais, recalchutar e enviar para as Filipinas. Eu nem entro no mérito do que isso significa, né? Já está óbvio. Mas eu sempre gosto de pensar na logística da declaração. Ok, então os Estados Unidos vão fazer isso. Aonde? Quais empresas? Qual a mão de obra? Quantos soldadores? Gente, soldador de navio é um bagulho tenso. Quantos soldadores os Estados Unidos têm para recalchutar navios? O fato da capacidade industrial para a produção naval chinesa ser mais de 200 vezes maior que a americana nos dá a resposta. Eles não têm praticamente nenhum disponível. Não tem soldador lá. Soldador, gente, quando a gente fala de mão de obra qualificada, é claro que a gente pensa em profissional de TI, programador de inteligência artificial, esse tipo de coisa. Ótimo, mas se você só pensa neles, vai acontecer com o seu país o mesmo que o Canadá sob Justin Trudeau. Resolveu atrair milhões de pessoas qualificadas para o Canadá. E aí foi todo tipo de engenheiro, de programador, sabe? Todo tipo de gente foi para lá. Só que não tinha pedreiro, não tinha soldador, não tinha azulejista, não tinha ceramista, não tinha encanador. Resultado, apesar de ser um país imenso, gigantesco, bem maior do que a Europa, o Canadá está passando por uma terrível e absurda crise imobiliária porque não tem casa. Não tem casa porque não tem ninguém para construir. Programador não faz casa. Certo? E aí o país está em debacle. Debacle absoluta. Uma situação tão cataclísmica que a eutanásia, que lá é autorizada, está sendo oferecida como resposta às pessoas muito pobres. É a opção que o governo dá e morra. É isso. Então, mão de obra qualificada para desenvolvimento industrial é basicamente soldador. Muitos soldadores, milhões de soldadores. Os Estados Unidos não têm milhares. Não vão se reindustrializar. Sem falar uma infraestrutura decrépita, né? Acho que não passa uma semana se um trem descarrilhar, se uma ponte cair. A estrutura dos Estados Unidos, ela não sofre manutenção. Ela não tem manutenção. Por isso que as pontes caem. Por isso que eles gastam centenas de bilhões de dólares em seguro extra. Porque as rodovias estão no estado tão lastimoso que os carros se estragam. E aí, olha que coisa interessante. Os carros se estragam e não compensa arrumá-los. Não pelo custo das peças, que vêm da China e são baratas, mas pelo custo da mão de obra. Então não compensa arrumar carro. Essa é a situação dos Estados Unidos. Você não tem mecânico também. Como um país desse vai se reindustrializar? Com essa carência absurda de mão de obra, com uma infraestrutura que não sofre reparos
há décadas. Eu nem vou falar em atualização, não estou falando em atualização e modernização, não. Estou falando em reparo, não tem, sabe por quê? Porque lá não é tudo capitalista, tudo muito capitalista, então. Empresa privada quer o quê? O lucro. Os administradores americanos têm qual visão de lucro? Curtíssimo prazo. Então, manutenção é gasto, diminui lucro, nada de manutenção. Atualização, gasto, diminui lucro, nada de atualização. As empresas deles estão paradas nos anos 90, algumas até nos anos 70. Se você dá uma olhada nas ferrovias dos Estados Unidos, nas locomotivas, aquilo está em petição de miséria. Certo? Aquilo está em petição de miséria. Compara aquilo com o que você tem na China. Porra, né? É o caos. Não tem como se reindustrializar. Não é realista dizer que os Estados Unidos irão se reindustrializar. Ah, vou dar incentivos. Eles só pensam isso, incentivo. Os americanos parecem realmente acreditar que tudo nesse mundo se resolve com dinheiro. Com crédito fiscal, com crédito imobiliário, com crédito financeiro. Para eles tudo se resolve assim. Na verdade, para eles até a questão da dívida se resolve assim. Ontem eu estava comentando, mas foi meio en passant, a respeito da questão ucraniana. A respeito da questão ucraniana, que é o seguinte: os Estados Unidos estão num vespeiro sem tamanho, porque as empresas americanas, as companhias americanas, investiram centenas de bilhões de dólares para roubar e pilhar o país. Sabe? O país foi praticamente privatizado inteiro para BlackRock. Tem a Vanguard, a JP Morgan, mas especificamente para BlackRock. Coisa de centenas de bilhões de dólares. Ok. Entregaram a Ucrânia para a BlackRock e a BlackRock vendeu as ações disso. Jogou, ela é um fundo de administração, né? Então ela jogou o dinheiro dos clientes e enterrou lá na Ucrânia. Qual que é o problema? Eles entregaram o que não era deles. A Ucrânia vai fazer parte da Rússia novamente. E aí? Todo o dinheiro que eles investiram, repito, centenas de bilhões de dólares, vai ser perdido por essas empresas. E como é que elas vão escriturar essa dívida? Se elas escriturarem essa dívida, e tem legalmente que escriturar, falar, ó, investimos não sei quantos bilhões de dólares na Ucrânia e perdemos tudo. Porque o governo russo ficou com as terras que nós compramos, com as minas que nós privatizamos, com a infraestrutura que a gente passou a mão, tudo o governo da Rússia tomou. E agora nós não temos nada lá. E não vamos receber. O que eles vão fazer? Se registrar isso como perda, e tem que registrar. Porque se a Ucrânia deixar de existir, evidentemente tudo que eles investiram na Ucrânia vai ser perdido, né? Pelo simples fato que o país não existe mais. Tipo o Vietnã do Sul. E aí o que eles vão fazer? Deixa eu só explicar rapidamente isso, porque é o seguinte: os Estados Unidos sempre fizeram isso. O governo rouba pela guerra e entrega para companhias americanas. Fizeram muito isso no Iraque. Na Líbia, invade o país, destrói o país e entrega os cacos para empresas americanas. É pilhagem. Pilhagem pura e simples. Só que dessa vez deu ruim. Porque dessa vez as empresas americanas, principalmente a do setor financeiro, estava tão ambiciosa, tão de olho nos recursos vastíssimos que a Ucrânia detinha, que resolveram contar com o ovo dentro da galinha, né? Resolveram contar com o ovo dentro da galinha. Bom, não esperaram os Estados Unidos tomarem o país. O resultado é que a Rússia está pegando de volta o que é dela. E aí? Como eles vão escriturar as perdas?
Quando as perdas são do setor público, como foi o caso do Afeganistão, onde o governo enterrou 2 trilhões de dólares dos contribuintes americanos, paciência, né? A viúva paga. Só que na Ucrânia foi diferente. Na Ucrânia foi totalmente diferente. Na medida em que lá, o que aconteceu foi que o trilhão de dólares empenhado na Ucrânia, 600 bilhões pelos Estados Unidos, 400 bilhões pela Europa, muito desse trilhão veio de empresas particulares. Então não tem como você simplesmente repassar a conta para a viúva. E essas perdas, repito, terão que ser escrituradas. Se a Ucrânia deixar de existir, não tem como escriturar essas perdas. É a mesma coisa de eu vender ações para fazendas no Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul não existe mais. Então não tem como. Se a Ucrânia deixar de existir, e ela vai deixar de existir, o que eles vão fazer? É por isso que a iniciativa do Vladimir é tão maquiavélica. Vladimir, na prática, chamou os países vizinhos e falou o seguinte: ó, nós queremos o que é nosso. O que é nosso são todos os territórios a leste de Dnieper, todos os oblastes que fazem fronteira com o Mar Negro e mais umas terrinhas aí. A Bukovina do Norte pode voltar para a Romênia. A Transcarpátia pode voltar para a Hungria. A Rutênia pode voltar para a Eslováquia. A Galícia pode voltar para a Polônia. Então, em teoria, a Rússia estaria abrindo mão de 20% do território ucraniano. Por que isso é uma armadilha? Porque se a Rússia abre mão desses 20%, para ela é ótimo. Só tem nazi, só tem faixa, só tem gente escrota nesses lugares. Devolve. Foi o território que o Stalin tomou dos países da Europa Central que ajudaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Não devolve. Não vai fazer diferença. A Rússia é um país enorme, imenso. Não vai ser umas terrinhas que vão fazer falta para a Rússia. Só que o subjacente, o que está por trás da proposta russa, é que é insidioso. Como assim? A Rússia não prevê um território para a futura Ucrânia. Não prevê. Na verdade, o que ela está negociando é a partilha de todo o território ucraniano. 80% fica para ela, uma parte boa, que é a Galícia, fica para a Polônia, e pequenos trechos, Rutênia para a Eslováquia, Transcarpátia, Hungria, Bukovina do Norte para a Romênia. Não só a Ucrânia deixa de existir da mesma forma, como a Rússia ainda divide o território ucraniano em 5 países, ela mesma, Romênia, Hungria, Eslováquia e Polônia. Então seriam os estados sucessores da Ucrânia. Considerando que Lvov, na prática, que já é a capital de fato do que resta da Ucrânia, os russos podem argumentar: cara, esses bilhões, centenas de bilhões que vocês perderam aí, você sabe que não vamos dar um centavo para vocês, porque a gente gastou muito com a guerra que vocês provocaram. Cobrem dos poloneses, cobrem dos húngaros, cobrem dos romenos, cobrem dos eslovacos. Eles ficaram com a parte do território polonês, eles pagam vocês. Então aí a Rússia cimenta a cisânia, que é exatamente a estratégia que os Estados Unidos usam: cimentar a cisânia. É uma estratégia que eu acho brilhante, porque realmente, se eu fosse um russo, eu não iria querer mesmo principalmente a Galícia. Nossa senhora, lá está o pior dos ucranianos. É a fina flor do facho, a fina flor do nazi, tá lá. Deus me livre da Galícia. Entregar aquilo para a Polônia, sobretudo considerando que essa gente odeia os poloneses, cara, é um benefício para a Rússia. E ainda duplamente benéfico, porque você fala: ó,
Esses são os países que ocuparam o território que era da Ucrânia, que não existe mais. Cobre deles. De nós não adianta. Primeiro, porque eles declararam guerra a nós, né? Fizeram guerra contra nós. Vocês, inclusive, ajudaram eles. Então é óbvio que nós não vamos dar um centavo para vocês. Tudo que vocês investirem aqui, vocês vão perder. E segundo, porque, bom, as compensações que eles queiram ter vão ser em território polonês. Eles vão pegar os 200 bilhões de dólares da dívida externa ucraniana e dividir entre Polônia, Hungria, Romênia e Eslováquia. Vão pegar as coisas que eles compraram, roubaram na verdade, né? Mas não pegaram e vão transferir para Galícia. Vão entregar parte do território que vai ser polonês para os Estados Unidos. Os poloneses vão aceitar? Vai dar certo isso? É óbvio que não. É óbvio, é evidente que não. Então a estratégia do Putin é maquiavelicamente brilhante. É inclusive mais inteligente do que tomar a Ucrânia inteira. Destrói a Ucrânia da mesma forma, não deixa de existir da mesma maneira, mas divide as partes problemáticas entre outros países, em teoria parceiros dos Estados Unidos, para deixar o pepino na mão dos Estados Unidos. Aí é um pepino duplo. Primeiro porque a Ucrânia deixou de existir de qualquer maneira, as perdas vão ter que ser escrituradas, a não ser que os administradores financeiros dos Estados Unidos simplesmente transfiram esse prejuízo para os países da Europa Oriental, criando problemas diplomáticos enormes para os Estados Unidos e principalmente para os europeus orientais, dividindo a OTAN no seio dela. É muito inteligente. Seja como for, e esse raciocínio vale também para o Estado ilegítimo. Israel vai deixar de existir. Não existe a menor chance do Estado de Israel continuar existindo. Ele vai deixar de existir. Então, assim, todo o dinheiro que companhias americanas investirem em Israel vai ser perdido. Mas o problema, no caso específico da entidade legítima, não é esse. O problema não é o dinheiro, são as informações. Vocês não têm noção da quantidade de dados, de informações de toda a internet mundial que são de posse dos israelenses. Israel deixando de existir é muita inocência dos Estados Unidos achar que esses dados vão voltar todos para os Estados Unidos. Não vão. Com certeza, Rússia, China, até Irã já sabe o nome das pessoas que guardam esses dados, que têm esses dados à disposição deles, e vão comprá-los. Pode ter certeza absoluta que vão comprá-los. Vocês se lembram, por exemplo, Israel é um estado nosso inimigo, né? Vocês sabem disso, vocês estão ligados nisso, né? Israel é um país inimigo do Brasil. Quando estourou o caso da ABIN paralela, que não é paralela, é a ABIN mesmo, ela só estava operando contra o povo brasileiro, contra o Estado brasileiro, ficou-se sabendo que os dados coletados por espiões da ABIN foram mandados para Israel. São dados desse tipo que estão lá, do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos, não só do Brasil. E você pode ter certeza, esses dados têm preço. E não é barato, não. Pode ter certeza que os russos estão doidinhos para colocar a mão nisso. Os chineses são doidinhos, os sauditas são doidinhos. Os iranianos, tem muita gente ansiosa para colocar a mão nessas informações. Do mundo inteiro, do planeta inteiro, que os israelenses espionam e captam há muitos anos com o apoio dos Estados Unidos. Como eu disse, achar que esses servidores vão simplesmente voltar para os Estados Unidos é muita inocência. Eles vão ficar lá. E quando Israel deixar de existir, você pode ter certeza que eles são alvos prioritários, seja dos sauditas, dos iranianos, seja dos russos, seja dos chineses. Colocar a mão nesses dados, colocar a mão nesses servidores, pode ter certeza absoluta. Então, o problema de deixar de existir o Estado de Israel
é até maior do que quando a Ucrânia deixar de existir. Taiwan também vai deixar de existir, né? Vai voltar a fazer parte da China. E a médio prazo a Coreia do Sul também vai ser um ex-estado. Esses países inventados pelos Estados Unidos, volta a acrescentar a Eritreia, vão todos deixar de existir. Que é ótimo, só assim pode existir a coisa mais importante, que não é um país criado pelos Estados Unidos, é a paz. Inclusive, tenha um ótimo dia.